Oiê, eu sou a Maria Clara, uma mulher que gosta de refletir, compartilhar, pensar um pouquinho sobre esses momentos da vida, né? Hoje atuo na área da comunicação, estudo neurociência e tenho alguns flertes com a filosofia. Nesse espaço eu vou compartilhar um pouquinho com você algumas das minhas vivências, das minhas experiências, algumas das minhas reflexões, enfim, seja muito bem-vindo a esse espaço Entre Ciclos. Gente, então, esses dias eu tava refletindo sobre algumas coisas na vida. E aí, como eu trabalho muito com comunicação, né, como eu já mencionei aqui pra vocês, eu sempre tô com o computador, eu sempre tô gravando algum material com tela, sempre indiretamente sou cronicamente online, né? E esses dias eu resolvi mudar um pouquinho alguns dos meus hábitos, tentar coisas novas. Esses dias eu resolvi montar um quebra-cabeça e eu percebi o quanto isso fala sobre a gente, né? Sobre esse processo de nos montarmos adultos, de nos colocarmos aí pro mundo, sobre esse autoconhecimento, se entender. E o quanto esse processo da gente se olhar, se encontrar, se montar, ele exige paciência, ele exige presença, ele exige vontade, determinação e também a gente muitas vezes vai precisar contar com a ajuda das outras pessoas. Porque mesmo quando a gente decide começar, tipo, quebra-cabeça, né? Abre a caixa, escolhe lá o desenho que você quer, compra ela, abre a caixa, encara essa bagunça, ainda assim tem horas que a gente trava, porque não é fácil. A gente vê o desenho pronto, mas todo esse processo de montagem, ele não é simples, né? A gente acaba travando. Porque a gente às vezes não encontra as peças. Ou encaixa uma peça no lugar errado. Ou acha que tá montando de um lado e tá montando do outro. Eu já me peguei montando aí coisas que eu achava que era da parte de baixo do quebra-cabeça, era da parte de cima. Então, é uma coisa que ela exige resiliência da nossa parte, uma paciência, né? Essa paciência. E aí, às vezes, é o olhar de alguém de fora que ajuda. Saca? Por exemplo, o quebra-cabeça que eu comprei, o primeiro que eu montei, ele tem 1000 peças. E ele é de uma vila na Grécia, coisa mais bela do mundo, assim, toda colorida, desenhada, detalhada, assim. Quando eu vi na caixa, eu falei, é esse que eu quero montar. Mas eu não tinha pensado na dificuldade que seria montar ele. Justamente por conta dos detalhes, das cores, de tudo que ele estava compondo na imagem pronta, sabe? Eu fiquei só com a imagem pronta e não pensei no processo. E eu acho que às vezes a gente faz isso na vida, sabe? A gente traça uma meta, tipo, eu quero ficar com esse corpo durante o ano, mas a gente não pensa no processo. Que esse processo vai exigir disciplina, esse processo vai exigir que a gente escolha, saiba lidar com escolhas, tipo, eu não vou comer isso, ou eu vou diminuir o consumo de álcool, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, exige isso, e às vezes a gente foca tanto só lá na meta, né, só no quebra-cabeça pronto, que não pensa no processo. E o quanto é importante a gente ter esse grupo de pessoas, esse grupo de apoio, pra estar ali com a gente nos ajudando. Voltando pra quando eu comprei ele num final de semana pra montar, e pensei, cara, 3 dias, molezinha, vamos montar esse quebra-cabeça. E naquele domingo, os meus familiares tinham vindo pra cá, né? Eles não moram na mesma cidade que eu, então eles tinham vindo pra cá. E aí, eu tinha colocado as peças na mesa, assim, e fiquei, tá, puta que merda, e agora? Por onde que começa? Tipo, vamos começar pela parte externa dele, né? Vamos montar só os cantinhos. Tá. Foi muito difícil montar só os cantinhos. A gente levou, sei lá, umas 3, 4 horas pra montar os cantinhos, assim. Porque igual eu falei pra vocês, super detalhado. Então, já começa aí. Uma coisa que eu achei que eu faria sozinha, inevitavelmente eu ia precisar de ajuda. E quando os meus tios, o meu avô, a minha avó, meus irmãos, a minha mãe vieram me ajudar, e o meu pai tava ali dando apoio moral, eu fiquei pensando, cara, a vida é muito sobre isso. A gente precisa de pessoas que nos apoiem. Que olhem e falam, não vai desistir. Eu quero uma foto de quando estiver pronto. Não, vamos fazer junto. Não, é difícil, vamos levantar ali, pegar uma água, dar uma distraída, depois a gente volta e continua.
O quanto é importante a gente ter esse grupo de apoio. Mas também o quanto é importante ter um momento de silêncio. Porque durante aquela semana, obviamente a gente não terminou no domingo, durante aquela semana, todos os dias eu pegava um pouquinho pra montar. Então tinha dias que eu ouvia um podcast, tinha dias que eu ouvia uma playlist legal, tinha dias que eu ficava em silêncio, tinha dias que minha mãe ficava junto, a gente ficava conversando e ficava montando. E o quanto todos esses momentos são importantes durante o nosso processo, sabe? Seja qual processo for que a gente esteja fazendo, seja o processo para empreender, o processo para começar a se arriscar mais na vida, a se expor mais na internet, a se expor mais no trabalho, sabe? Às vezes a gente tem medo de se colocar lá ou de tomar algum rumo diferente. Eu falo isso porque eu tenho esses medos, então, cara, como é difícil lidar com essas situações, né? Mas quando a gente se permite ter esses momentos e principalmente entrar num momento de respiro, de buscar compreender o que eu quero, o que eu estou fazendo e aonde eu estou no meio desse processo, é muito mais simples. O problema é que a gente quer tudo muito fácil. E eu acho que justamente pelos grandes estímulos que a gente tem nas redes sociais, pela excessiva comparação que a gente se coloca, enfim, por N situações, às vezes a gente acaba perdendo um pouco a linha e se colocando em lugares que não deveria. E literalmente travando, tipo, eu não vou mais montar isso, foda-se. Cara, podia ser um quadro lindo que ia ficar no teu quarto e você simplesmente desistiu porque você não teve paciência com você mesmo. Entendeu? Então, putz, é difícil. Eu comecei a refletir muito sobre, sabe? Quando a gente tá nesse processo, quando a gente escolhe esse processo que vai entrar, eu acho que é uma escolha. Às vezes a vida vai orquestrando e fazendo as coisas saírem fora do lugar pra gente se mover, porque a vida pede isso, né? A vida pede movimento, a vida pede coragem, a vida pede atitude da nossa parte. Mas eu acho também que a gente tem um leque muito grande de escolhas do que vai passar e como vai passar, mas principalmente sobre o como vai reagir nessas situações, sabe? E eu vejo muito que é uma escolha mesmo, da gente mergulhar, da gente tentar entender o processo, que nem sempre ele vai ser rápido. Muitas vezes ele vai ser lento. E o teu processo de paciência vai ser muito maior. Mas como é que eu vou saber se o meu processo vai ser longo, se ele vai ser lento, se ele vai ser ágil, se ele vai ser mais curto? Qual que é a tua meta? O que você quer? Engraçado que falando sobre isso, do que você quer, nessa semana, né, o episódio que eu tô gravando agora, nessa semana eu participei de 3 eventos ali, e engraçado que em 2 deles a pergunta que ecoou assim foi: o que você quer? A gente estava num contexto ali de inovação, falando sobre empresa, crescimento, alteração, atualização de processos, mudança de processos, enfim. E a pergunta que ficou foi justamente essa: o que você quer? Porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer, cara. Porque a gente se compara com o outro, tá ligado? A gente olha e fala: não, aquela pessoa, ela tem X coisa, ela vive uma vida massa, então eu quero viver isso também. Tá, mas o que você quer pra tua vida? Às vezes o que você quer pra tua vida não é ter uma mansão de 40 milhões, tá ligado? E muita grana. Às vezes você quer uma vida mais de boa. Você quer conseguir viver os seus sonhos. E às vezes os seus sonhos não valem 40 milhões, eles podem valer menos, mas quem disse que isso quer dizer que eles não são bons? É o teu sonho, velho. Entendeu? Tipo, o meu sonho pode ser que não seja ter uma família. O meu sonho pode ser que não seja eu viajar pra Europa. O meu sonho pode ser que não seja N coisas. O problema é que a gente às vezes quer equalizar todos, né? Colocar todos num pacote só. Ou pior, achar que pelo meu sonho não ser parecido com os dos outros, ele vale menos. E também a gente tem os nossos mini sonhos, que a gente não pode deixar eles de lado. Talvez o meu sonho agora seja ir pra Itália. Mas hoje, pra realidade que eu tô, eu não consigo bancar uma viagem pra Itália. Então, dentro desse ano, vamos pensar, dentro desse ano, que sonhos eu quero realizar esse ano que eu sei que eu vou conseguir alcançar? Vai ser o sonho de eu, sei lá, conseguir correr 20 quilômetros. Beleza, velho, é um sonho. A gente não precisa colocar... às vezes, eu acho que a gente vive a vida
pensando apenas nos sonhos grandes, sabe? Pensando só em ganhar a guerra e não vencer as pequenas batalhas, sacou? Tipo, batalha tem todo dia, entendeu? Todo dia vai ter uma coisa lá pra você viver, pra você fazer diferente, uma música nova pra você conhecer, um caminho novo pra você fazer, uma pessoa pra você conversar, uma cor pra você... me deu sono. Uma cor pra você usar de diferente que tá no teu guarda-roupa, uma peça de roupa que você pode usar de uma forma diferente. Tipo, todos os dias a gente tem a oportunidade, sabe? Todos os dias a gente pode fazer as coisas diferentes. Eu não tô falando aqui no lance coach, não. Tô falando das coisas que a gente faz pra vida, não baseado no que os outros falam, mas no que a gente quer. Sabe? Tipo, o meu sonho é ser mais autêntica. Ótimo, como que eu posso começar a colocar isso em prática amanhã? Eu sempre quis usar esse brinco, mas bota ele. Eu sempre quis... Faz. Sabe? Se não vai ferir ninguém, se você não vai estar em risco de perder algo que hoje pra você é essencial, por que não fazer? Às vezes a gente se limita pra caramba, velho. Eu falo isso porque eu me limitei muito. E ainda me limito em algumas coisas, tô aprendendo a soltar. Tem coisas que não estão no nosso controle. Não estão mesmo, e que bom que não estão. Porque já pensou você ter que cuidar das suas reações, das suas demandas e ainda pensar na reação da outra pessoa. E pior, cuidar da reação da outra pessoa. A gente não tem que cuidar de nada. Nada, a gente tem que cuidar do que tá no nosso controle. A outra pessoa falou isso. Outra pessoa falou aquilo. A outra pessoa fez isso. Porque comentaram. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Porque foda-se. E eu tô falando isso porque eu tô... No começo desse ano... Não sei se eu já cheguei a comentar aqui. Mas no começo desse ano, eu decidi fazer uma coisa diferente na minha vida. Eu decidi que esse ano eu ia me dar uma chance. Eu ia fazer as coisas por mim. Ia me dar essa chance. Ia me dar mais uma chance. Porque eu acho que quando a gente tá com alguém na nossa vida e quer muito que aquela pessoa fique, essa pessoa faz alguma cagada, a gente dá chance pra essa pessoa voltar. Só que quantas vezes e quantas chances você já se deu? Quantas chances você já se deu para remontar o seu quebra-cabeça? Para tentar de novo? Para colocar aquele plano, aquela meta em prática? Entendeu? E eu entrei em 2025 com essa cabeça. Que esse ano eu vou me permitir viver de novo. Eu vou me permitir uma segunda chance. E eu vou me dar essa segunda chance. Não vou entrar na síndrome da Jaque, né? Já que furei a dieta ontem, então hoje eu vou me entupir. Para, velho. Para. Porque aí a gente entra num globo, a gente entra num círculo vicioso de nunca dá certo, então vamos ficar assim mesmo. A gente entra num círculo de mediocridade. Entendeu? Então esse ano me permite fazer de volta. E assim, as primeiras vezes, essa segunda chance, na verdade, essa segunda chance, não só na academia, não só no trabalho, em quesito posicionamento. Porque todo mundo te ama quando você fala amém pra tudo, quando você aperta a tua agenda e faz de tudo até você ficar doente, né? Mas quando você começa a colocar limites, você fica ruim. Opa, peraí. Eu acho que você começou a ficar ruim era porque não tava conveniente pra você, tava conveniente pra outra pessoa, né? E eu tenho refletido pra caramba sobre isso. Eu já dei uma chance de fazer tudo certo, do jeito certo, na hora certa, não decepcionar ninguém. Pois muito que bem, esse ano eu vou dar uma chance pra eu não decepcionar a Maria Clara. A Maria Clara de 25 anos? Não, a Maria Clara de 12 anos. A Maria Clara de 13 anos. Que ia olhar pra mim e ia falar, caraca, que mulher foda. Entendeu? E às vezes a gente tá nesse quebra-cabeça aí, de tipo, putz, belíssima visão que a gente tem. A rua lá da Grécia que eu peguei pra montar. Belíssima, mas como foi trabalhosa, cara. Como foi difícil, como foi chata de montar em alguns momentos. Como me exigiu paciência, me deu dor nas costas, entendeu? Porque a mesinha que eu tava montando era uma mesinha da sala ali, mesa de centro. Então, assim, como foi cansativo, mas como foi absurdamente bom eu ver aquele troço montado. Agora eu tô atrás de um quadro pra colocar ele, né, pra moldurar e deixar ele bem lindo. Eu tinha comprado um, mas ele não cabia. O quebra-cabeça era maior do que o espaço que eu tinha posto pra ele. E aí já entra uma outra reflexão que vai ficar pra uma próxima. Mas quantas vezes a gente não vai montando o nosso quebra-cabeça justamente porque o espaço que a gente tá não vai suportar? E aí o que você vai fazer? Você vai guardar o teu quebra-cabeça da vida, teu projeto, teu sonho, tua vontade de ser
numa caixinha e acabou? Só porque aquele quadro não te aguenta? Caraca! Tem muitos quadros pelo mundo. E às vezes não precisa comprar naquela loja, tem outras lojas que vendem quadros maiores, muito mais bonitos, muito mais sofisticados, muito mais belos, que vão conseguir aguentar esse quadro, que vão conseguir aguentar esse desenho, sabe? Enfim, eu tava refletindo sobre isso, que a vida é um baita quebra-cabeça. A gente precisa de paciência, resiliência, ter uma visão de onde a gente quer chegar, de quão belo aquilo vai ser, mas também saber comemorar as pequenas vitórias, sabe? Cada pecinha que encaixar, a gente fica feliz. Cada pecinha que não desencaixar, a gente entender que, putz, não encaixou aqui, que bom, é porque o que é pra encaixar tá cada vez mais perto. Não era pra ser isso, sabe? Isso não é fácil, cara, não é nem um pouco fácil, porque exige da gente presença, né? Exige a gente estar presente ali e principalmente se acolher. Se olhar com mais amor, com mais cuidado. Coisas que eu não sei vocês, mas muitos não foram ensinados, né? Eu fui ensinada, mas eu me perdi no meio do caminho devido a ambientes que eu frequentava. Então eu tive uma certa dificuldade aí. Mas agora eu estou reaprendendo a acolher a Maria Clara, estou reaprendendo a reposicionar a Maria Clara de acordo com quem ela é, os valores que ela tem e aonde ela quer chegar. A esse belíssimo quadro que está se montando, sabe? Nem todas as vezes são fáceis, eu preciso de ajuda, eu tenho amigos, eu tenho grupo de apoio, eu tenho família, eu tenho esse grupo para me ajudar. Entendeu? E são essas pessoas que vão lá e vão falar assim pra mim, viu? Segura a onda agora, vamos sair, espairecer, depois a gente volta e lida com isso? Ou não, vamos sentar aqui e vamos fazer junto. Vamos lá. Quando você conseguir, eu quero uma foto. Eu quero um registro pra poder vibrar com você. Sabe? A gente precisa desses momentos. O quebra-cabeça é nosso. A escolha de ir lá comprar o quebra-cabeça, a escolha de começar um projeto, a escolha de começar uma coisa nova, de arriscar, de mudar, de querer evoluir, ser uma pessoa nova, é nossa. Mas a gente tem que valorizar muito as pessoas que têm paciência e se colocam com a gente nesse processo, sabe? Porque elas escolheram estar ali com a gente. Pra mim, isso é a coisa mais linda do mundo. É você estar escolhendo estar com alguém. Você não tá ali por medo, você não tá ali por obrigação, você tá ali porque você escolheu estar ali. Entendeu? Eu acho isso belíssimo. A gente possa, cara, estar cada vez mais conscientes dos quebra-cabeças que a gente quer montar, desses mergulhos que a gente quer fazer, que a gente tenha cada vez mais coragem pra escolher o que a gente quer fazer, sabe? Porque toda essa estrada, tudo isso que eu falei, se resume ao tal do autoconhecimento. A gente ir se lapidando a cada momento. Isso exige tempo, exige coragem, exige humildade. E é muito difícil a gente ter esses 3 pilares. Muito difícil. Porque vai exigir que a gente brigue com a gente mesmo. E quando eu falo brigar, a gente sair daquela zona de conforto, sabe? A gente sair daquilo, ai, mas eu não tenho tempo. Peraí. Vamos entender por que você não tem tempo. É porque você está com muitas demandas, é porque você está cuidando de muitas coisas na sua vida, pessoal, profissional, familiar, social, ou é porque você está 2, 3 horas rolando o feed do TikTok, do Instagram, ou de qualquer outra coisa. Por que você não tem tempo? Ah, mas eu tenho medo. Tá, mas por que você tem medo? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. Por que eu tenho medo de algumas coisas? Por que eu tenho medo de tomar essa atitude? Ah, porque eu vou deixar alguém desconfortável. Tá, então o teu medo não é medo da ação, é medo de não ser aceita. Vai ter que fazer, amor. Bora lá. Se não consegue sozinha, vamos buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra, amigos, enfim. Então, assim, o autoconhecimento, ele exige isso. Ele é doloroso, porque ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Só que o mais bonito é que a gente vai percebendo ao longo da caminhada que é muito da hora a gente se amar, que a gente pode se amar. Mesmo quando a gente tá se montando, mesmo quando a gente não tá pronto.
entendeu? Tipo, caramba, o quebra-cabeça lá, ele não tava pronto, mas eu já tava achando ele tão bonito de eu ter conseguido montar metade. Caraca, de eu ter conseguido montar só a parte azul ali, que era a rua, porque no desenho que eu comprei, as lajotas da rua eram azuis. Então, quando eu consegui montar a rua ali, o final da rua, eu falei, caraca, que lindo. Faltava, tipo, 800 peças. E eu já tava achando lindo aquelas outras lá. Sabe? Então, eu vejo que ele mostra muito isso pra gente, que é muito possível a gente achar bonito o caminho, a gente se montando e achando lindo. Porque a gente tá nesse processo, a gente se colocar ali em movimento, humaniza, né? Eu acho que a gente acaba se sendo mais vulnerável, colocando-se mais vulnerável. De uma forma que eu acolho a minha dor, eu acolho a minha dificuldade, mas eu também sei que eu tô fazendo o que eu posso, e às vezes muito mais, para alcançar o que eu quero. Então, como eu tenho essa sensibilidade comigo, eu consigo olhar para a dificuldade do outro, eu consigo olhar pro outro e pensar, putz, deve estar sendo difícil para ele, eu acho que eu consigo ajudar aqui. Ou eu posso fazer isso. Entendeu? Enfim. Refleti pra caramba durante esses dias sobre essa montagem do quebra-cabeça, projetos, enfim. Não sei se ficou confuso alguma coisa do que eu falei, porque, contar pra vocês, eu não crio roteiro. Eu pontuo algumas coisas que eu quero falar, mas alguns exemplos, a conversa ela vai no flow. Então, se ficar muito confuso, vocês me avisam, que aí a gente, Maria e Clara, né? Eu, Maria Clara, vamos organizando ali a melhor forma para ficar mais entendível. Mas, resumindo a ópera, é isso. Saca? A vida é um quebra-cabeça, bonito, legal, da hora, mas ele também é dificultoso, trabalhoso e exige presença, vontade, resiliência da nossa parte. Obrigado por ter ouvido até o final, se você ficou até o final, né? Muito obrigado por estar aqui comigo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você acha que esse episódio ressoou com você em alguma coisa, ou você acha que pode ressoar com alguém, alguma amiga, algum amigo que esteja passando por uma situação difícil do autoconhecimento, que é muito plausível, bem comum, né? Manda pra essa pessoa se você achar que faz sentido, eu vou ficar muito feliz em saber. Manda alguma coisinha aqui pra mim também. Escreve aí autoconhecimento no fim do episódio, se você ouviu até o final. Ou melhor, coloca a frase, eu estou em processo. Bota aí, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá? Então, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Que a gente consiga viver cada vez mais leve, cada vez mais consciente, cada vez mais corajosos entre esses ciclos. Um beijão e uma ótima semana, um ótimo mês aí pra nós.